Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em mais um Diário de Bordo. Para quem já acompanha o nosso canal, já sabe que isso faz parte de um projeto bastante longo, cerca de 4 anos. Se você quer entender o que vamos fazer hoje, assiste os vídeos anteriores aqui na playlist Diário de Bordo Gaúcha. E fique por dentro. Bom, Vandoeiro, então hoje nós temos aí a nossa reunião diária. Para quem não te conhece, por favor, né, se apresente. E então eu tenho algumas perguntas para te fazer referente ao projeto. Então, quero cumprimentar a todos. Eu sou o Vandoir, sou aluno de doutorado da UFS em administração e tenho um projeto, meu projeto de doutorado é em parceria com a Gaúcha. Bueno, Vandoir, o que ocorre? Nós estamos falando aí sobre artigos científicos já faz um tempo, exatamente a diferenciação, né, de ciência para senso comum, sobre publicações, experimentos, e nós temos aqui uma missão. A gente quer testar os algoritmos de um estudo sobre a obesidade na infância. Eu gostaria que você me explicasse um pouco mais sobre este artigo, sobre principalmente as questões relacionadas ao negócio, saúde, né, às personas, aos personagens, aos públicos, às amostragens que estão envolvidas aí. E dessa maneira eu vou pegar o Colab, que é a ferramenta do Google para deploy ali para geração de programas em Python, e a gente vai ver qual é o resultado. Então, eu já li o artigo, eu tive já uma primeira impressão dele, mas te confesso que sobre as etapas eu ainda tenho um pouco de dúvidas. Eu gostaria que você fizesse esse paralelo. Acho que eu vou até traduzir aqui, que fica mais fácil para explicar para as pessoas, porque o artigo está em inglês, né? Então, esse artigo, como tu falou, ele estudou a predição da obesidade. Então, ele desenvolveu um modelo preditivo em cima de dados de histórico, e ele traz alguns arquivos, que é o que essa semana estava no nosso projeto, no nosso sprint. Então, esse estudo, ele traz arquivos onde ele demonstra o passo a passo que foi realizado para chegar nesse modelo final, que é predizer, então, enfim, a obesidade infantil. Nesse estudo foram utilizados dados que a gente pode explicar um pouco melhor aqui no método. Aqui explica um pouco como é que eles selecionaram a amostra para compor esse estudo. Então, aqui a gente tem um conjunto de crianças que foram incluídas de acordo com alguns critérios de seleção. Então, num conjunto inicial que eles tinham aqui 52 mil casos, depois que eles aplicaram esses critérios aqui, que é o que se encontra na tabela 1, anexo desse estudo, resultaram 3.449 casos, ou seja, meninos ou meninas que se encaixavam de acordo com esses critérios enumerados aqui. O que é coorte de estudo final? O corte é o tamanho da amostra, eliminando aqueles casos que não se encaixavam nesses critérios aqui. Então, foi feito esse corte e resultaram esses casos aqui. Então, num conjunto de dados onde eu tinha uma população, uma amostra desse tamanho, foram aplicados critérios e resultaram esses casos finais. Critérios são filtros. Eu só vou lá na tabela e digo assim, elimine onde que os dados são maiores que a idade. Eu vou eliminando o que eu não quero. Por exemplo, aqui, eles falam sobre IMC, é o Índice de Massa Corporal. Então, se eu quero falar sobre obesidade, esse é um indicador fundamental, de acordo com a literatura, né, com o que diz a teoria, e com a prática também. Então, casos que não apresentavam no meu banco de dados leitura de índice de massa corporal entre 4 anos e meio e 5 anos, estavam fora do meu estudo.
Então, eu só encontrei esses casos aqui dentro desse outro universo aqui que tinham esses dados. Então, eles foram aplicando esses outros aqui. Eu não entendi. Se tem 11 mil, por que no final sobrou só 3? É que aqui foi aplicado esse critério. Tá. Nesse critério, tinha dos 26 mil, tem 5 mil meninos, 5 mil meninas, total Tá. 11 mil. Tá. Aí, quando foram cruzados todos os critérios, sobraram esses casos aqui. Não, deixa eu entender. Daí depois ele olha, primeiro ele vê se tem IMC na tabela. Depois ele olha Isso, se IMC é válido. Daí já isso, baixou 10. Daí baixou para isso depois aqui. aqui, pelo menos um ponto de dados antes dos 2 anos de idade. O que é um ponto de dados? Os dados que eles definem depois, que tenham dados relacionados ao critério que eles escolheram, aqui não explica bem, mas na tabela detalhada tem, os dados que eles definiram para esse estudo. Tá, é tipo, por exemplo, se é um ponto de dado, pode ser um registro. Se tem registro Isso, antes dos 2 anos isso, e se tem registro da mãe. E daí isso. Se tinha dados maternos também sobre a mãe, e porque eles daí usaram. e daí ali 1, 2A, 2B, 3, 4, na verdade, a partir do 2 é a aplicação de filtro que vai eliminando o que não se enquadra. E até que Isso, chegou a 3.451 e que casos. disponíveis, mas o coorte de estudo final ali virou aquilo ali por algum motivo. Eu não entendi o motivo, mas... Deve ter mais algum critério que não explicou aqui, que saíram 2 casos de meninas aqui, Tá. que eu não encontrei, mas, enfim, deve ter sido alguma questão que que em algum caso na limpeza dos dados não se enquadrou em algum quesito. Mas aí tem, isso aqui é o que se chama, né, em ciência de dados, que é a limpeza dos dados. Tu aplica Tá. alguns filtros. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com vendas, se tem um banco de dados que tem 10 mil registros, se tem a maioria dos registros estão incompletos, e na saúde é muito comum, porque antigamente era feito tudo no papel, então é comum faltar em dados Tá. nos registros eletrônicos. Eu vou registrando aqui, então. Então, deixa eu botar numa outra tela. A fase 1 é limpeza de dados. Para limpar os dados, quem vai me dizer o que eu tenho que tirar como dado válido não sou eu, é um médico, um enfermeiro, alguém da saúde. Isso é de acordo com os critérios que nós definimos, na verdade, com a literatura. Nós vamos dizer assim, a gente quer fazer o estudo e, na verdade, o problema que eu quero resolver, ele vai me dizer quais são os dados que eu preciso. Mas ele vem da medicina. Sim, tem que ter uma base da medicina. Eu não posso dizer, eu quero usar, sei lá, em vez do IMC, eu quero usar somente um outro descritor de localização, por exemplo, onde essa pessoa mora. Sim. Isso Mas aí no, tem que ser... mas no nosso caso, a gente vai ter lá uma orientadora tua que vai nos dar um Sim, norte e depois tu só vai ter que buscar uma base teórica para fundamentar. sim, sim. Tá. Todos os Entendi. critérios têm que ser... Todos esses Não, critérios aqui, eles estão fundamentados. não, aí é tranquilo. Então, aqui, deixa eu ver o que tu escreveu aqui no Colab. Critérios de seleção de... Tá, é que eu vou mudar, então, para limpeza tabela 1. É que tu colocou como tabela, não sei se é bem isso. É limpeza dos dados, na verdade. A Não, na primeira atividade. verdade tem... É que Tá, tu pensando vai fazer uns... em atividade, Tu vai, aqui tem a tabela e tem o Júpiter, né? Eu estou falando da tabela. Ah, tu não avaliou o Júpiter ainda. Sim, eu avaliei, mas está escrito para baixo ali. Tá, deixa eu Fui ver se indo eu de acordo acho. com Não, mas tu não a escreveu ainda. tabela. A tabela, sim, eu escrevi ali. A tabela é resultado de um. Só a tabela 1 que não, mas as outras tabelas são resultados de um Júpiter, de um caderno. Tá, mas não está claro aqui. Aliás, caderno Júpiter 1 tem essa limpeza. Variáveis encontradas a partir dos casos para inclusão. Qual que é a tabela 2? Aqui no 2, deixa eu só mover isso na minha tela. Aqui no 2, Não me engane, tu não me engane, hein? Eu tô de olho. aqui,
aqui na tabela 2, eu escrevi assim, variáveis encontradas a partir dos casos. Para a inclusão, no mínimo 5 ocorrências no caderno Júpiter 1 tem essa limpeza. Isso é na tabela 2. A tabela 1, provavelmente, eles fizeram no Excel. Não explica ali. São critérios básicos de inclusão e exclusão de casos, entendeu? Acredito que foi feito no Excel. Tá, e eles fornecem o arquivo, então, com 3.449 itens? A tabela 1? Não, é que se eles fizeram isso aqui, os dados que eles entregam têm 3.449 itens. Isso? Ah, ele entrega em Excel, tá. Eu acho um pouco confuso ainda. Eu acho que eu vou me acostumar com esses artigos, sabe? Mas ele cansa a gente. Porque ele vai de um lado para o outro, cheio de referência e coisa. Ele é bem feito, com certeza. Só que quem não é envolvido com isso... Tipo, olhar a documentação de uma linguagem de programação é muito mais fácil que isso. E outra questão é que eu estou peleando aqui esses termos em inglês aí que eu não conheço. Mas aí depois tu vai me passando os termos. Isso não, aqui, o que é isso? Eu estou botando no Translate, porque senão vamos levar 10 anos para fazer isso. Mas é que tem alguns termos que não tem bravo. Não, estou olhando aqui, mas não tem esses dados aí. Então, basicamente, o que eu preciso nesse primeiro caso, primeira fase, que eu acho que também tem a ver com que a sua demanda ela traz, é organizar isso, sabe? Eu acho que ainda está um pouco, assim, lendo, só para ler faz sentido. Tá, tu vai lendo, o cara tirou os dados, daí ele pegou e fez não sei o que e tal. Mas a execução disso, ela não está ainda fechando bem. Não sei se tu está sentindo o que eu estou sentindo. Que tem algumas lacunas e como a gente não tem experiência com ciência de dados, né? Nós somos entusiastas, estamos estudando o tema, o primeiro objetivo é reproduzir este estudo. Só isso. Daí a gente olha ali e tal, dá uma travada. Não, peraí, mas é tipo um tutorial que falta um pedaço, né? Como é que eu faço esse pedaço aqui? Não estou sabendo e tal. Daí tu não vai para a fase 2, porque se tu não tem a fase 1, não vai para a fase 2. Não sei se tu lembra, já fez também os tutoriais de Photoshop, Corel, que tinha na internet há muito tempo atrás, que era tudo texto. E daí o cara fazia uma bolinha, fazia um negócio e no final tinha coisa pronta. Daí começava a fazer, tá aí. Como é que ele saiu daqui para cá, né? Era muito comum isso. Pois é, agora que eu estou vendo aqui. É nesse aspecto aí que eu quero uma mão tua, né? Já que tu falou, já que tu ofereceu, eu quero ser bem claro, ó. Arquivos limpos, não sei o que, tal. As tabelas são outras coisas aqui que eles são só saídas que eles geraram. E eu li aqui, tem que pedir acesso ao banco de dados para rodar esse código. Você vai conseguir rodar ele no Jupyter. No GitHub. No GitHub tem. Mas se a gente quiser rodar no Colab, a gente vai ter que solicitar acesso nesse link aqui. Não, mas eu uso o que tiver mesmo, então. Vamos lá. Tem no GitHub aqui. O nosso código e as análises podem ser usados na nossa página GitHub, mas aqui diz, o conjunto de dados desidentificados está disponível mediante solicitação. Então, se a gente quiser rodar fora o conjunto de dados que eles usaram, esses 25 mil casos, e fazer a limpeza, como eles fizeram, então eu tenho que solicitar para eles aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. A primeira fase, ao invés da gente rodar todo o código no Colab, a gente pega, entra no Git, vamos ver o que acontece ali, o que tem nesse Git, se ele roda e tal. Senão a gente pega e visualiza e vai olhando os resultados. Agora sim, agora estou vendo o Git. Tá, então é isso aqui. Então tá. Aqui está o repositório todo. Tá. Deve ser o SLC, que nem... Sim, é o source. Ok.
Então tá, tu faz a solicitação do acesso ao Jupyter, porque aí pelo Git, Não, o Jupyter nós temos acesso, só não o banco de dados que eles usaram. tá, mas a gente vai precisar do banco de dados para poder testar, né? Sim, aqui, ó, eu consigo ver isso aqui, ó, eu abri antes no GitHub, ó, Esse é o Jupyter. no Jupyter. Mas no GitHub ele também abriu. Ah, tudo bem, E pode seguir ele. aqui no final, Esse arquivo, por exemplo, é o mesmo formato do Colab. É um JSON, em princípio dá para abrir. Eu acho que dá para importar isso aí no Colab, o mesmo formato. por que ele não abre quem antes? Bom, se eu abro aqui, eu consigo visualizar no Jupyter. Então, sim, dá para importar, acredito. Tá, vamos ver aqui. Tá, aqui tem a fase 1 ali, né? Ele faz as importações. Aqui eu fiz, no arquivo 1 do Jupyter, ele traz o código da limpeza das variáveis encontradas nos casos. Por exemplo, o caso tem N dados, ele pode trazer. Aqui na tabela 2, por exemplo, na tabela do texto, né? Não aquela que está em anexo. Aqui. Ele traz, por exemplo, filters são Recursos, quantidade de isso, quantidade de vezes que aparece, né? Então, por exemplo, o número de filters, número de que tem uma ocorrência e que tem no mínimo 5 ocorrências, né? Então eles foram vendo quais que apareciam. Ó, foram pegando dados sobre medicação daqueles 5.000, daqueles casos todos, tinha 2.000 tipos de medicação utilizados. Então, que foram citados pelo menos uma vez, 78, e 5 vezes foram 14. Foi um critério que eles estabeleceram de acordo com a prática profissional que eles entenderam que fosse pelo menos aceitável para poder entrar no estudo. Então, eles no final, eles fizeram essa limpeza no código 1, onde eles começaram com 19.000 filters, que eles chamam aqui, e terminaram com um número de total eles tinham 19.000 e terminaram com 1.500 registros em cima disso. Que eu não, Essa outra coisa que eu não entendi. Qual é a relação dessa tabela com aquela primeira que a gente viu dos 5.000, que sobra 5.000? é outra coisa. Na tabela 3, eles cruzam essas duas. Isso aqui eles pegaram o que estava nos registros médicos eletrônicos para definir conjunto de dados que tinham registros. E aquelas lá eram as características das pessoas. Ah, São duas características. aquela primeira tabela são as pessoas. Isso. E aqui, por exemplo, assim, cada uma dessas pessoas aqui que ficaram no estudo, elas têm características deixa eu descer aqui, elas têm características sobre maternidade, sobre, enfim, sobre todos esses, eles encontraram coisas sobre isso aqui, eles olharam os dados, eles encontraram que tinha dados sobre isso aqui. Só que aí eles foram vendo quais que tinham pelo menos 5 ocorrências Tá, para entrar no estudo. tá. E aí sobrou isso aqui. Isso daí são registros. Então, de 5.000 pessoas, de 3.000 e pouco, só tem 1.500 registros para fazer teste. Isso. Que pouco. Sim, na saúde é bem. Sim, tem É menos que do vão que menos é que vão registro do que faltando. pessoas.
É que vão faltando dados, né? Que nem eu falei, na saúde é bem comum isso. Não ter os dados. Essa digitalização dos dados, ou obrigação de preenchimento de prontuário é uma coisa muito recente. Tá. É, isso daí que eu quero entender. Tem uns números aí que não fecham muito. Tá. E aí, isso aqui, na tabela 3, então, eles cruzaram os dados do prontuário com os dados da tabela 1 para ver a incidência de obesidade nesses casos. Então, na tabela 3, isso foi feito na tabela 3. No arquivo 2 do Jupyter, eles já fazem a regressão e classificação binária de obesidade. Binária eles fazem para meninos e meninas, eles explicam isso no estudo que eles separam, as características, né? Eu li Eles ele. separam, então eles fazem o caderno Jupyter 2 faz isso, e o caderno 3 eles trazem os resultados das análises para prever a obesidade infantil aos 5 anos, né? Então aqui eles fazem a regressão e classificação, e aqui eles trazem os resultados da análise com dados a partir dos 0 aos 24 meses das crianças para predizer a obesidade aos 5 anos, entre 4,5 e 5 anos. É que assim, ó, eu fazendo uma análise como programador, tá, desse artigo aí, mantém nessa tela aí. O que eu vejo? A programação, cara, eu acho que não dá 50 linhas. É muito pequena. Tu importa uma biblioteca, daí tu instancia ela ali e usa ela para manipular alguns dados, e tu vai, a partir dali, aplicando regras, e no final ele vai dizer aqui, resultados, análise atualizada, periodicidade, ele vai dar a acurácia, o que ele dá lá no final lá. Mas o mais difícil é definir quais variáveis vão ser usadas. Esse, O grande trabalho não é nem de programação em ciência de dados, é de entender assim, tal, o que eu uso, o que é válido aqui e tal. E esse é o meu ponto de vista. Eu queria te ouvir e que dar uma olhada qual foi o resultado final com base nos dados que ele conseguiu. É um percentual? É um texto? É o quê? O que sai daí? sim, já vou te passar. Aqui, ó. O BMI é o mesmo que MC, né? Onde é que tu viu? BMI, essa sigla aí, não é o mesmo IMC? For Prediction Optimus BMI. Velhos. Tá. Ok. Aqui eles comparam os resultados finais, porque o que eles querem fazer com esse artigo? Tá. Vendo ele aqui. Isso está escrito aqui no início. Vou subir aqui. Sim, Tem um sim. resumo aqui, tá bem resumida a conclusão. Então, eles conseguiram predizer essa curva ALK e ROC são medidas de acurácia para esses modelos preditivos. Tá, Então, eles mas ali, conseguiram... estudos baseados em coorte. O que é coorte? É da estatística isso daí? Não, estudos de corte é da medicina. São estudos onde eles pegam, fazem acompanhamento de um caso, entendeu? Em vez de tu acompanhar esses casos todos, do nascimento até os 5 anos, para ver quantos desses se tornaram obesos, eles estão dizendo que o modelo preditivo ele consegue ter uma resposta praticamente idêntica se tu fosse fazer um estudo de corpo, entendeu? Coorte, se diz. Isso. Cada uma das 10 unidades na estudo de coorte, né? Deixa eu pesquisar. É mais da língua portuguesa, mais o que é isso. Olha, daí Artigos. eles concluem... Tá. O estudo de coorte é um estudo observacional onde os indivíduos são classificados ou selecionados segundo o status de exposição, expostos e não expostos, sendo seguidos para avaliar a incidência da doença em um determinado período de tempo.
Então, é uma estatística aplicada à medicina. Estudo de coorte. Isso? Com base em observação. Não sei se é uma estatística, é uma classificação Classificação. Tá. de um É uma tipo de estudo. Tá, ok. Entendi. Acho. Aí eles dizem, Vai lá. eles dizem, fomos capazes de prever a obesidade aos 5 anos usando dados de IHE, que é prontuários eletrônicos, com uma ALK, que é a medida comparável a estudos de corpo, reduzindo a necessidade de investimento na coleta de dados adicionais. Porque o que eles dizem? Nossos resultados sugerem que utilizando a machine learning para prever a obesidade, pode melhorar a capacidade dos médicos e pesquisadores de conduzir políticas, projetos de intervenção e processos de tomada de decisão em ambientes clínicos. E eles relacionam isso ao custo que é tu ter dados passados e tentar predizer isso, que é bem mais baixo do que tu fazer um estudo de acompanhamento. Os custos desses estudos são muito altos. Então, eles estão dizendo que, olha, a gente conseguiu fazer usando machine learning, com dados, com esses fatores que a gente analisou, a gente conseguiu predizer com a mesma acurácia que vocês com fazendo um estudo de cor. Tá, aqui ele fala que foi 81% para meninas e 7,5% para meninos. Isso. Qual é o valor que ele dá e como é que ele diz? Ele diz, vai ser obeso, não vai ser obeso? Como é que ficou isso daí que eu não entendi? Isso. O nível de acerto dele é de 81% Não, para isso. meninos. Não, mas visualmente, o que é exibido na tela? Pensando que a gente vai fazer um aplicativo para ver um negócio. O que ele mostrou na tela? Tem lá no final do artigo? Tem os gráficos aqui. Deixa eu ver só o formato do dado, que eu não estou lembrado como é que é. Se tu for fazer um aplicativo, tu vai usar esses dados e afirmar que em algum caso, com tantos por cento, com tantos por cento de chance de ser obeso em tal idade, que nem eles fizeram com 5 anos. Aqui, ó, a curva que eles colocaram. Tá. Mas tu, como leigo, olhando essa curva, ela te diz alguma coisa? Ou não é para leigos? Ela não é para leigos. Tem que entender da estudo. Então, nós vamos precisar de um profissional que vai interpretar isso. Eu acho que, Mas sabe, essa medida, essas... ROC e ALK, ela é de técnicas de machine learning. Para qualquer outra coisa que você vai querer predizer, ela vai te dar essa curva ROC e ALK. Então, ela é uma medida dentro do machine learning que vai te predizer. Mas quando que se representa na saúde, isso sim, aí o profissional vai ter que dizer. Ela não é da estatística, será? Que o machine Sim, learning mas não sim, tem. é da estatística, mas ela é utilizada dentro do machine learning para... Sim, a área dela é estatística. Sim. Próximo passo, então. Você vai solicitar os dados, vamos só olhar o código-fonte desse cara e não poder executar. Qual é o teu plano? Tu que manda. Eu não sei, tem os 3 arquivos Jupyter ali. Se tu quiser estudar eles e depois a gente discutir de novo, ver se tem... Eu vou tentar conseguir os dados para rodar. Então, vamos fazer isso. O que eu vou fazer, tá? Cada vez que eu olho, eu já peguei esse artigo para ler umas quantas vezes, tá? Mas te confesso que sempre fico com dúvidas, exatamente por terem algumas áreas ali que a gente não chegou a olhar em grandes detalhes. Então, tem algumas definições que no curso ali de ciência de dados que a gente fez, que elas não ficaram bem claras. O que nós vamos fazer? Como é que funciona o dia a dia de um programador? Tem que quebrar o grande problema em partes muito pequenas e nós temos que dominar todas as partes. Tu não programa aquilo que tu não tem domínio. A programação não é algo que tu faz meio aleatório, né? Tu realmente tem que ter um domínio muito grande. Então, nós vamos predizer a obesidade. Para isso, nós vamos gerar uma estatística X ali.
por o fato de para mim, por exemplo, não ter uma interpretação muito clara sobre aquele modelo estatístico, modelo matemático, tipo, tá certo ou tá errado, eu não consigo avaliar, né? Porque a programação em si, pegar assim, ó, como um analista definiu, tem que fazer isso. Eu tenho que fazer tal coisa? Ok, qual é a biblioteca? A biblioteca é Panda. Importo o Panda, pego os dados, executo, elimino o que eu não preciso e tudo mais. Depois tu vai definir. Eu quero que você só considere campos preenchidos. Então, eu já vou lá, todos os campos vazios, eu elimino. De 50 campos que tem informação sempre são 10. Tá, quais são os campos? Daí eu mostro na tela, esses são os campos. Perfeito. Então, agora a gente tem que rodar alguma coisa aqui para entender. Daí aí o artigo vai mostrando, se você quer saber a correlação entre dados, tu tens ali uma biblioteca que faz correlação de dados. E aí a gente vai avançando, né? Que nem no futebol americano. Vamos ganhando jardas. Às vezes a gente Tá. recua, né? E aí vai indo, Eu consegui importar aqui, tá? só que eu tenho que salvar, eu acho, depois disso. Tranquilo, vamos dar uma olhada ali. Ele importou para o Colab. Tá? Vamos ver se leva. Deu erro. No train, ele não conseguiu importar o train, que é o de treino. Tá, mas Não, eu consegui, então dá para rodar aqui, não tem para ver até onde tu módulo. consegue. Não tem módulo. Desce para outro bloco de código para eu ver. Daí aqui, ele vai abrir o Python Objects, Python Data, o PKL ali. Ele abre um modelo. Clica na pastinha aqui na tua esquerda. Aí. Olha, sample data. Ele não tem esse PKL. Mas não vai importar ele? Não, ele tá abrindo o local. Porque se fosse da web, ia ter um HTTP na frente. Tá ponto, ponto. Ponto, ponto, sobe o nível e ele vai em Python Objects. Porque esse aí é o teu collab, né? Tu não tem esses dados aí. Acho que é isso que falta, na verdade. Não, o erro que tá dando lá em cima é outra coisa. Tá dando o erro do módulo train. Talvez tenha mudado o nome do módulo também. Isso aí é mais programação mesmo. Aqui já é dados. Então, aqui, load the data dictionaries. Esses dicionários de dados aí. Full Lutheran Mother Data. PKL. Eu acho que tu vai ter que solicitar os dados mesmo. Tá, eu vou fazer isso. Eu vou escrever para eles, vou tentar solicitar os dados. E aí depois enquanto isso, não sei o que tu quer. Não, não, isso daí hoje ficou um pouco mais claro. O que eu vou fazer vou tentar rodar e descobrir os erros que está dando e deixar funcionando isso daí. Qual que só me mostra ali qual que você selecionou para importar, Eu fui no primeiro aqui. tá? Eu fui aqui no primeiro, abri lá no GitHub, a delete. Onde é que está aqui? Tá, Materiais. Eu fui no. tá, isso aí eu até fiz também, Ah, tá aqui no GitHub. tá, E aí aqui no GitHub eu copiei esse código aqui. tá, Porque hoje de tarde eu tentei copiar direto esse link aqui no Colab, ele não abriu. Ele disse que não tá, encontrou nada. Daí eu copiei só o link aqui em cima, tá, copiei e joguei lá. Talvez tenha esses dados que tu falou aqui dentro. Esse é a raiz do tá. Vai, vamos ver então. auxiliar data. PKL é o Text, text.
TXT, só tem TXT e CSV aqui dentro, tem algumas coisas. Mas não é Vamos ver se tem mais alguma coisa. Geodata aqui. Não. Não, os dados não estão disponíveis ainda. Aí só tem o código-fonte. Tá. É que eles pegaram os dados geográficos aqui lá do negócio. Eles explicam. Perfeito. Nós vamos fazer o seguinte, então. Hoje encerramos aqui a gravação do nosso diário de bordo. Você viu um pouco aí sobre a nossa rotina, desvendando a ciência de dados, entendendo mais de como profissionais já estão trabalhando pela melhor saúde e qualidade de vida de todos nós. Valeu, pessoal. Até daqui 15 dias nos falamos com mais novidades e, com certeza, muito mais avançados no projeto. Até mais!